tem algum outro exemplo, assim, disso, assim, de soluções baseadas na natureza que você poderia compartilhar com a gente? Olha, tem um bem legal, que é uma amiga querida, Núria, ela trabalha na prefeitura e ela idealizou esse projeto, que é o projeto também com os jardins de chuva, mas não só com os jardins de chuva. A proposta desse projeto, que chama Projeto Veredas, mudou de nome agora, assim, acho que chama BH Mais Verde, porque trocou essa semana de nome. Antes era Projeto Veredas e aí trocou BH Mais Verde. Eu acredito que esse é o nome. Mas não só construir jardins de chuva aqui no córrego, na subbacia do córrego do Capão, que é uma região que tem muita inundação, e tem também, né, esse processo que eu tive a oportunidade de acompanhar a construção do Jardim de Chuva, depois vai ser publicado. E ficou lindo, assim, porque os alunos, foi construído na frente de uma escola, lá em Venda Nova. E os alunos participaram, eles plantaram, foi muito legal. Teve essa participação da comunidade e a escola adotou esse jardim para cuidar dele. E além do Jardim de Chuva, eles estão atuando também em reflorestamento, em reposição, campos de futebol ali naquela área, né? Não fazer mais a impermeabilização, usar o campo realmente gramado para que ele sirva ali como um amortecedor dessas chuvas. Olha só. E tem várias ações sendo realizadas nessa região. Mas no Brasil, o que mais utiliza, se a gente for ver lá os dados do Sinisa, a solução baseada na natureza, que não é uma solução baseada na natureza, a gente chama de medidas compensatórias, mas também, se você for ver na literatura, às vezes alguém chama de solução baseada na natureza, que é o pavimento permeável, e é a solução mais utilizada no Brasil hoje, se a gente for fazer o levantamento. E aí, nossa parte como engenheira, né, fazer um bom projeto de um pavimento permeável, fazer uma boa execução, e também talvez você está trabalhando em um município lá que mandou fazer o pavimento, apresentar como solução, né, olha, tem essa solução aqui, vamos pensar no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, e já propor esses pavimentos permeáveis, que também é bem legal. Não é uma solução baseada na natureza, porque a gente já pensa no verde, né? A gente vai para esse lado, né? Mas é uma técnica compensatória de drenagem. A gente usa esse nome. Porque dentro da drenagem tem vários termos. Tem as tecnologias verdes, azuis, cinzas, que a gente não quer mais as cinzas, né? Que é o concreto. A gente está fazendo essa mudança. Mas esse tema é bem legal. E assim, tem um doutorado para fazer em cima de soluções baseadas na natureza, não só na drenagem, mas no tratamento do esgoto, e no tratamento de água também. Bem legal. Agora, sabe o que eu tô pensando? Me fala uma coisa, como é que funciona a cabeça de uma engenheira? A gente tá vendo, assim, né? A gente já entendeu que vocês trabalham para que isso não aconteça, né? Esse tanto de enchente, enfim, né? Que a gente consiga melhorar cada vez mais. Mas como é que funciona a cabeça de uma engenheira quando a gente vê as enchentes acontecendo? Eu fico como muito é que você triste. fica? Fico muito triste. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o bar, assim, e é muito triste porque é evitável. Não existe isso de, não temos o que fazer. É totalmente evitável. Primeiro porque a gente pode tirar as pessoas da área de risco, né? A primeira coisa ali, vai chover, vamos tirar as pessoas da área de risco. E, como eu falei, né, a engenharia está aí com muitas soluções prontas. O mercado está aí também já oferecendo soluções. Então, não é uma coisa inacessível que a gente precisa exportar uma tecnologia ou trazer especialistas de fora, não. A gente está aqui e a gente tem essa mão de obra. Eu fico muito, muito, muito triste mesmo. Aqui em BH, tem algumas áreas que a gente vê também que é um problema de resíduo sólido, porque chega na época da chuva, você vê quando a chuva passa aquele monte de lixo. Então tem uma parcela ali que a população poderia estar ajudando, contribuindo. De conscientização mesmo, né? E assim, vai chover, gente, vamos fazer um mutirão, vamos limpar ali Boca de Lobo, galeria, não colocar restos de obras, porque é muito difícil você fazer a desobstrução, né, de restos de obra, que eles já colocam na calçada. Então tem uma parcela que nós podemos fazer enquanto cidadã. Eu posso fazer enquanto cidadã, não só enquanto engenheiro, porque a gente fica esperando do poder público também, mas eles têm a parcela deles, nós temos a nossa, a academia tem a sua, é uma construção juntas, né? Todo mundo junto ali construindo essa solução. E você fica ali pensando em soluções, em
Ah, eu fico Como morrendo. na sua cabeça? Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico triste, às vezes, nossa, é bem difícil, assim, porque a gente se envolve, né? Às vezes eu não quero ver, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, eu não vi. Eu optei por não ver nenhuma notícia, porque toda vez que eu via, eu ficava muito mal. Eu optei por não ver mesmo, assim. Tanto que, se você me perguntar, às vezes as pessoas falam alguma coisa, do Rio Grande do Sul, e eu fico... Porque eu optei por não ver, quando a tragédia é muito grande, assim. O bar, eu fiquei muito triste, né, naquela região, só que eu tenho profissionais que trabalham lá, que a gente entrou em contato, trocou informações, e a gente tem mantido, né, essa rede de contato, e aí a gente vai vendo, e até agora não foi feito muita coisa, a gente já está aí perto no período chuvoso, e aí vai dando uma aflição. Sim. Mas o que eu tenho falado para todo mundo que eu encontro é, gente, tal área de risco, vamos sair da área de risco. Infelizmente, muitos municípios ainda não têm um mapeamento da área de risco. Eu acredito que nem 50% dos municípios que são críticos têm um mapeamento da área de risco, que é uma coisa muito simples de fazer. Qualquer profissional da hidrologia consegue, com equipe ali, fazer esse mapeamento. Para priorizar, né? Olha só, tá tendo um evento chuvoso, qual é a área que eu vou priorizar? Vamos, né, fazer aqui a evacuação dessa área, e nem isso a gente tem como ferramenta. Por isso que eu falei para você, tem solução, e a solução é muito simples, gente. Faz um plano diretor muito bem elaborado, mapeia a área de risco, é governança. Sim. Hoje a nossa maior dificuldade é na governança. Ô Isa, você falou sobre algumas lideranças femininas que você teve ao longo da trajetória. Sim. Você acha que isso fez diferença, assim, na Faz. sua... O que você acha da diversidade nesse especialmente, né, na engenharia? Olha, assim? para uma empresa, por exemplo, a diversidade, ela é uma ferramenta, porque você tem outros olhares, outras vivências. Total, né? Tem que ver isso como uma ferramenta. E eu tive experiências boas, né, como eu comentei, mas eu sei que eu vejo machismo com minhas amigas. Eu tenho só que eu acho que eu sou um pouco forte, eu acho que... não é que eu acho que eu sou mais forte, mas eu acredito que a gente tem que se impor mais um pouquinho, porque senão... Sim. E aí eu já aprendi a me impor um pouquinho, então eu tenho um amigo que ele fala assim, o diabo sabe para quem aparece. Eu exatamente. falo, é assim mesmo, porque a gente não pode ter medo, né? Ter medo de se posicionar. Por isso que eu estava comentando antes que eu queria me posicionar mais nas redes sociais, porque eu sei que eu faço coisas legais. Sim. Quando eu conto para as minhas amigas, elas falam, posta mais, fala mais. Só que a gente tem uma rotina corrida. Mas as meninas, né, que eu trabalhei, todas as mulheres que foram minhas chefes, que ainda são, assim, elas são muito... Eu vejo que elas parece que tem que ter mais força para conquistar o seu espaço. Mas eu já presenciei algumas... São comentários, né? O machismo hoje não é aquele machismo, fica em casa. É um machismo, assim, brincadeiras, comentários. Ou sei lá, de repente você fala uma coisa, aí a pessoa vai lá e repete o que você falou, sem te dar... Ou então quer te ensinar. Eu deixo, porque eu acredito que o mercado, ele hoje, ele vai querer... Ele não tá olhando muito, ele vai querer quem ofereça ali a melhor solução. Então a luta hoje não é mais essa. Eu acredito que a luta hoje é por salários iguais. Sim. Né? Porque mesmo assim, então a gente até tá no mesmo espaço. Então hoje eu vejo que a gente tá no mesmo espaço que os meninos, que os homens. Mas assim, a gente ganha mais, a gente ganha menos? Difícil, tem dados aí que demonstram que não. E a outra coisa é a maternidade, né? Muita mulher tem medo de ter filhos, engravidar e depois ser demitida, e não volta. E você olha os dados, e eu falo isso assim, dados que do contexto que eu vivo, que realmente quando volta não permanece. E esse, assim, é um medo muito vivo, né? Porque é um medo, gente, que eu fico pensando que nem passa pela cabeça dos homens, né? Se você for parar pra pensar, porque assim, é como se nada mudasse, né, pra eles. E quem nasceu ali nos anos 80, no finalzinho, no começo dos anos 90, a gente tinha muito isso, que a mulher tinha que escolher. Olha só, ou você vai ser profissional, ou você não podia fazer as duas coisas. Isso é um absurdo, isso é uma limitação pra gente, né? Não existe isso de limitação. Você pode, tanto que a minha chefe, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é maravilhosa. Eu tenho uma vizinha que ela é maravilhosa também, mãe de 2, e eu me inspiro muito nelas, e eu vejo, tá vendo, gente?
tudo que falaram pra gente lá atrás é mentira, a gente consegue sim. Claro, a jornada vai ser diferente, ela vai ser mais difícil, mas a gente não precisava escolher. A gente consegue, né, empreender, a gente consegue estar ativa. Eu fico muito feliz de a gente estar vivendo essa fase, inclusive de escolher, também, né, escolher. Pensar se quer, se a maternidade faz parte mesmo dos nossos desejos, ou se é algo que foi simplesmente imposto ali, a gente foi seguindo, né? E escolher mesmo. Então isso é muito importante, eu fico feliz de estar nessa fase da vida, assim, sabe? Que bom, né, que estamos aí, que tá mudando mesmo. E eu tenho amigas que, na academia principalmente, pensando antes, uma conquista que a gente teve. Antes, mulher, eu escolhi fazer um mestrado. Se você chegasse para o seu orientador, mestrado, doutorado, se chegasse para o seu orientador e falasse que estava grávida, nossa, era o fim do seu mestrado. Gente. Era o fim do seu doutorado. E eu peguei essa fase porque quando eu estava no mestrado, eu tive uma colega que engravidou. E ela teve que lutar muito. Muito mesmo, para continuar fazendo o mestrado dela, para continuar o título dela. E ela defendeu, ela nem sei, assim, conseguiu a carreira dela. Só que a gente conquistou o quê? Hoje, se você tá na academia e você engravida, você tem direito à licença maternidade, que antes a gente não tinha. Isso é uma conquista muito recente. Então, hoje, você pode ter seu bebê, você vai continuar recebendo, né, o pagamento e você vai ter a prorrogação de prazo ali dos meses que você ficou de licença maternidade. Gente, isso é recente, isso é coisa de menos de 5 anos pra cá. E que bom, que ótimo, sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que foram adiando a maternidade, adiou por causa, com medo, né? E quando chegou lá não deu mais tempo. Sim. E eu tenho visto hoje amigas na academia, trabalhando, que não, quer ter filho, já estão tendo mais cedo. Não precisa fazer essa escolha, né? Interromper a vida profissional para ser mãe. Isso. E até no currículo, às vezes, né, tem aquelas lacunas lá que você pode colocar, né? Que você teve licença maternidade, por exemplo, no Lattes, o período que você teve dedicado ali à sua família. E se você não quiser voltar para a carreira, né? Como muitas às vezes não querem, tudo bem, você escolheu, mas se você quiser voltar, você pode voltar e ter o seu lugar lá e continuar. Garantido, né?